Olá a todos, mais uma videoaula, dessa vez para falar sobre como se dá o processo de execução na Justiça do Trabalho e as suas particularidades e no que ele se assemelha e também no que ele parece com o direito processual civil e, claro, os princípios que norteiam toda a execução trabalhista. Tá? Então a gente começa aí do início, né? Falando aquele jargão do início ou do começo. A gente começa então do início, e o início são os conceitos. E aí eu trago para vocês aqui alguns conceitos de alguns doutrinadores, como Rodrigues Pinto, que diz que executar é no sentido comum, realizar, cumprir, levar a efeito, no sentido jurídico, claro, aquela foi uma definição do dicionário. A palavra assume um significado bem mais apurado, já vem com uma ideia de processo, de procedimento, e é como o órgão, o Estado, ele vai fazer uma execução, um cumprimento, uma obrigação que não foi cumprida de maneira espontânea, então só resta cumpri-la de maneira obrigatória, forçada, claro, para você devolver e reparar a lesão que alguém sofreu, né? Alguém sofreu uma lesão, entrou com uma ação trabalhista, uma lesão a um direito, entrou com uma ação trabalhista, houve a sentença, essa sentença não foi cumprida de forma voluntária, então só resta a parte que venceu dar início à execução forçada, para que o Estado acabe obrigando, né, usando os seus meios, usando os seus instrumentos legais, processuais, para retirar aquilo da pessoa que perdeu e reparar o prejuízo da pessoa que foi lesada, né? Tentar uma reparação forçada. Aí tem mais um conceito de Tiovenda. Ele diz que chama-se execução processual a atuação prática da parte dos órgãos jurisdicionais de uma vontade concreta da lei que garante a alguém um bem da vida que resulta de uma verificação e conhece por execução um complexo de atos coordenados para esse objetivo. Então, execução processual seria o procedimento e a execução seriam ali atos coordenados para se alcançar, então, esse objetivo de dar a reparação direito a quem sofreu uma lesão. Então, veja bem, a sentença lá existiu, lá no processo de conhecimento, só que ela não foi cumprida satisfatoriamente, não foi cumprida de maneira voluntária. E aí, senhores, só resta a execução. E aí o Estado, como eu falei anteriormente, vai usar as suas ferramentas para exercer, tá, a sua força e o cumprimento. E aí, senhores, digamos que essa sentença, ela é um título com força executiva, ou seja, ela é um título executivo judicial. Então, ela pode sim ser cumprida, ela deve ser cumprida ou de maneira voluntária ou de maneira obrigatória. E a CLT traz um capítulo específico, é curto, eu sei, mas nós utilizamos muito o CPC para auxiliar nesse processo de execução trabalhista, e a CLT traz a execução no capítulo 5 dos artigos 876 até o 892, que durante a aula a gente vai trazendo aqui para vocês o que cada um desses artigos vai demonstrar. Mas partindo da ideia do conceito, a gente vem e encaixa nos princípios. E assim como os recursos eles têm princípios, assim como o direito processual tem princípios gerais, a execução trabalhista também tem seus princípios, tá? E aqui eles se assemelham aos princípios da execução no processo civil, tá? Só que aqui você não, quando estuda direito do trabalho, quando você estuda direito processual do trabalho, você não pode perder em mente quem o direito do trabalho protege, ou seja, protege os hipossuficientes, tá? Então, por que protege os hipossuficientes? Assim como existem regras específicas para a execução de alimentos no direito civil, você sabe que o processo de execução de alimentos, né, alimentos devidos, pode acarretar até a prisão, né, prisão civil do devedor. Isso aí a gente já sabe, né, que pensão alimentícia, mas você tem que entrar com o processo de execução, chamado execução de alimentos. Os alimentos já são pré-definidos e aí você só entra com o processo de execução para que você consiga forçar a pessoa a pagar. De tão grave que é a natureza do que se quer proteger, que é
alimentos, são verbas destinadas a necessidades do menor, aqui no direito do trabalho a gente também tem a mesma linha. O que se protege com o direito do trabalho é o hipossuficiente, e o que se protege com a execução trabalhista são créditos trabalhistas. E créditos trabalhistas, eles têm natureza alimentar, eles servem para suprir a necessidade de um menor, de uma família, e ainda que o trabalhador viva sozinho, serve para suprir as necessidades do próprio trabalhador. Então imaginamos aqui a seguinte situação: um empregado trabalhava numa empresa e de repente é demitido sem justa causa. E aí ele sai sem receber salário nenhum. Só que ele não cometeu essa justa causa. Ele vai ficar desempregado, só com saldo de salário, e como é que ele vai fazer para se manter durante esse tempo? Será justo colocar um trabalhador em uma condição sem salários por uma injustiça, uma justa causa que não ocorreu? Então, isso que a execução trabalhista ela pretende proteger, tá? De maneira bem mais acentuada do que outros ramos do processo. Nós temos alguns princípios e também nós temos uma celeridade dentro da execução trabalhista. E claro, a gente não pode deixar de falar do primeiro, que é a primazia do credor trabalhista. Aqui na execução trabalhista, o credor tem primazia, ou seja, a execução se faz no interesse do credor. Os atos executivos vão convergir para a satisfação do exequente, tá? De natureza, tá? Do exequente, que ali a gente sabe que são créditos de natureza alimentar. E aí, senhores, isso já está até no próprio Código de Processo Civil, tá? Que é aplicado subsidiariamente, né? Aplicado de forma subsidiária ao processo trabalhista. E o que diz o artigo 797 do Código de Processo Civil? Eu até já coloquei aqui para vocês. Deixa eu sair da tela. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Aí vem um parágrafo único, né? Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Então, o Código de Processo Civil, que é aplicado de forma subsidiária ao processo de trabalho, ele já traz justamente essa ideia de se proteger, de se realizar a execução na visão, nos interesses do exequente, daquele que executa. Na verdade, já foi provado que ele conquistou o direito à reparação da lesão. Então, para quê? Não adianta. Por que eu vou fazer, então, uma execução para primar o executado? Não, porque o exequente já provou, quando ele era reclamante, que ele tem o direito. Agora é somente uma entrega, é somente pegar o direito e entregar a quem deve tê-lo. E na execução trabalhista, esse princípio ele ganha bastante força, porque estamos falando de créditos trabalhistas que boa parte da doutrina já diz que são de natureza alimentar, equiparados lá à pensão alimentícia. Então, temos que ter celeridade no processo de execução, tá? E esse princípio de que você tem que satisfazer o credor trabalhista, né? Claro, na medida da legalidade, não vamos colocar ele no pedestal e dizer que ele pode tudo, também não é assim. Há os direitos legais do executado, mas que o processo gira em torno da figura do exequente, isso aí é inegável. Então, senhores, sempre que há conflito de normas, sempre que há conflito de procedimentos, a interpretação que o juiz deverá ter sempre é aquela que vá favorecer a figura do exequente, tá? E aí, em contrapartida, já que nós temos a primazia do exequente, temos o princípio do meio menos oneroso para o executado. E por esse princípio, a lei diz que você tem que cumprir a execução, mas que ela tem que ser da forma menos lesiva possível. Ou seja, você tem que ter o patrimônio devedor, mas a lei, tá, faculta que quando por mais de um modo a execução possa ser realizada, ela com a mesma eficácia para o credor, sempre vai se preferir o modo menos gravoso, ou seja, se existem uma ou duas ou três maneiras de entregar esse crédito ao credor, você vai escolher aquela que for menos onerosa. Claro que o que se prefere sempre é dinheiro, é espécie, são valores. Mas, por exemplo, tem o maquinário da empresa.
Aí você, para satisfazer aquele crédito trabalhista, penhora todo aquele maquinário. Como é que a pessoa vai continuar suas atividades? Ela pode oferecer, não penhore o maquinário, eu tenho um carro de mesmo valor aqui, um veículo que eu posso penhorar para garantir essa execução, enfim, para não se simplesmente você tornar mais difícil a vida do executado do que já é. Então, a lei já tem isso. E aí nós aplicamos de novo, de maneira subsidiária, o artigo 805 do CPC, que ele diz o seguinte: quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Aí vem o seu parágrafo único, que diz: ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, claro, incumbe a ele, incumbe ao executado, indicar os outros meios mais eficazes e menos onerosos, tá? Sob pena de manutenção daquilo que já foi feito. Então, tudo bem, você é o executado e está afirmando que essa é a maneira mais gravosa, tá? Que você tem outras possibilidades de oferecer bens ou outro patrimônio que você tenha para garantir a execução, então você deve apresentá-los. Se você está dizendo que tem, apresente eles em juízo, é você que tem que informar. Se é você que falou que está tendo prejuízo à execução dessa forma, então você tem a obrigação de mostrar em juízo qual é a forma menos gravosa, aquela que você quer que seja realizada. Obrigação sua na sua defesa no processo de execução. Então, se eu uso o processo de conhecimento, aí temos outro princípio, que é o princípio do título, né? Então já vimos o princípio da primazia do credor, o princípio do meio menos oneroso para o devedor e agora o princípio do título. Aqui simplesmente diz que você tem que ter um título. Tá? Para exigir alguma coisa, você tem que ter um título, uma pretensão. Para eu instaurar um processo de execução, eu tenho que ter um título executivo. Eu não posso simplesmente entrar com um processo de execução sem um título. Ou seja, o juiz no processo de execução necessita de uma âncora, necessita de um ponto de partida para ordenar os atos executivos, ou seja, ele precisa de rumos. Como é que ele vai saber quanto é? Como é que ele vai saber quantas parcelas? A que se refere? Ele precisa da existência de um título executivo para que ele possa, assim, analisar o processo. Resumindo, toda execução pressupõe a existência de um título, seja ele judicial, seja ele extrajudicial, mas toda execução precisa de um título. A execução é nula sem o título, seja executivo judicial, seja executivo extrajudicial. E o próprio CPC, no artigo 783, que a gente aplica de forma subsidiária ao processo de trabalho, diz que a execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Resumindo, se não tem título, extrajudicial, judicial, não tem o que executar. Né? Como é que eu vou provar que sem uma sentença? Como é que eu vou provar que o reclamado foi condenado a me pagar 10 mil reais sem a sentença? Eu preciso da existência de um título. Eu não posso executar as pessoas, sem a existência de um título judicial ou extrajudicial. E os títulos trabalhistas que têm força executiva são aqueles que estão previstos no artigo 876 da CLT, tá? Que nós vamos analisar agora. Bom, aí para vocês a informação, artigo 876, as decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido recurso com efeito suspensivo, os acordos, quando não cumpridos, os termos de ajuste de conduta firmados perante o MP do Trabalho e os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia serão executados pela forma estabelecida neste capítulo aí. Ele já traz no caput as informações de quais são os títulos executivos, tá? Que você poderá ter na Justiça do Trabalho, ok? E aí, claro, o título tem que ser líquido, certo e exigível para que você possa cobrá-lo. O próximo é a redução do contraditório. Bom, vocês já perceberam que há uma redução natural do contraditório no processo trabalhista. Tanto que na aula passada, quando nós estávamos falando sobre os recursos em si, vocês perceberam que não existe o agravo, como a gente conhece no processo civil, que se vá atacar as decisões locutórias. Então, o contraditório aqui, ele não é, na execução, ele é um pouco mais limitado, ele é bem mitigado, porque já existe uma obrigação constituída em título, e ela tem que ser cumprida.
ou de forma espontânea ou de forma coativa. E aí, senhores, tem todas as ferramentas para você fazer isso. Então, é natural que aqui não hajam tantas defesas. Há o agravo de petição, a gente sabe disso, das decisões. Nós vimos na aula passada das decisões interlocutórias durante o processo judicial, durante o processo de execução, mas que você tem ali, tá, uma mitigação maior do que você pode fazer como devedor no processo trabalhista. Então, há também o princípio da patrimonialidade, ou seja, a execução ela não incide sobre a pessoa do devedor, ela incide sobre os seus bens, tá? Tanto os bens presentes, inclusive a possibilidade de incidir sobre bens futuros, todos aqueles que são passíveis de execução. E a Constituição apenas prevê duas possibilidades de execução incidir sobre a pessoa do devedor, tá? A própria Constituição diz que não haverá prisão civil, salvo a inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia, só que o depositário infiel, a súmula vinculante número 25 do STF, já determinou que não há mais prisão civil por depositário infiel, ficando somente a de pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia seria a forma de um débito incidir sobre uma pessoa e não sobre o seu patrimônio. Tá? Então, os débitos trabalhistas não chegam a retirar a liberdade da pessoa em si. E aí, seguindo a linha, o próximo princípio é o princípio da efetividade. E aí, senhores, o processo precisa ser apto a dar a quem tem um direito, na medida do que for praticamente possível, tudo aquilo que tem direito. Ou seja, a execução, resumindo, ela tem que ser efetiva. Ela tem que alcançar os seus objetivos, ela tem que entregar exatamente aquilo que o exequente está necessitando, ou seja, aquilo que o exequente tem direito. Então, entregar aquilo que o exequente precisa na medida do que for possível, ou seja, tudo aquilo que ele tem direito. Ou seja, a efetividade comprovada na execução trabalhista quando você consegue materializar a obrigação do título, que é um título executivo, e entregar de maneira rápida, no menor prazo possível, aquilo que o credor está necessitando. Ou seja, você consegue materializar a obrigação do título, tá? Você consegue ter o máximo resultado com o menor tempo possível nos atos processuais. Aí você tem, tá, a efetividade processual trabalhista, quando você consegue satisfazer as questões do devedor, do credor, de maneira menos onerosa ao devedor, e aí quando você consegue entregar de forma efetiva aquilo que o exequente tem direito. O outro, senhores, um pouco parecido aí com o princípio da efetividade, mas não é igual, é o da utilidade, ou seja, tem que ser útil, tem que dar para o exequente algo que seja útil. Por exemplo, eu não vou simplesmente penhorar uma impressora gigante que o cara não consegue vender, não consegue dar destinação, não consegue utilizar, se tem dinheiro ali na conta sobrando. Então, o objeto, a penhora, tem que ser algo que seja útil, capaz de satisfazer os créditos. Por exemplo, eu vou penhorar uma bomba de poço, a pessoa vai conseguir vender para quem? Eu vou penhorar uma máquina específica de repografia? Não. Então, você tem ali que ter uma execução que resulte em uma utilidade em favor do credor. Não dá para dar ele qualquer coisa, do tipo, toma, só porque vale. Não, tem que ser algo que ele possa ter utilidade. Ainda que seja um bem que não tenha dinheiro na conta, esse bem tem que ser um bem possível para ir a leilão, para que possa ser penhorado, leiloado, vendido e o dinheiro do leilão ser revertido em prol do exequente. Então você tem isso aí como parceiro, digamos assim, esse princípio pode ser visto como princípio parceiro, tá, do princípio da efetividade. Tá? Ele tem que ter utilidade, tem que ser algo útil. E claro, tá, o credor trabalhista ele tem a disponibilidade de prosseguir ou não com o processo. Se ele não quiser, é dele o título executivo, ele pode não progredir. Digamos que ele fez um acordo por fora com seu empregador. Tá? Então, o exequente, segundo o próprio Código de Processo Civil, ele tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas algumas medidas executivas. Não precisa desistir de todo o processo, mas ele pode abrir mão de uma ou outra medida executiva. Isso aí é
questão, é direito do credor. Ele pode ou não prosseguir com o processo executivo. E às vezes acontece do credor ser chamado pelo empregador, eles fazem um acordo e aí o credor não dá início ao processo de execução. Depois passa-se um tempo. Claro que tem que avisar ao juiz, né, que houve um acordo fora depois da sentença, mas é um direito do credor se ele vai ou não prosseguir com o processo executivo. E aí o próprio CPC, ele traz esse embasamento quando diz, está aí na tela embaixo, o exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas uma parte da sua medida executiva. O próximo princípio diz com relação à função social da execução trabalhista. Ou seja, tem que alcançar a sua função social. A execução trabalhista, o processo de trabalho, ele é publicista. O processo é publicista como um todo, tá? Tem um interesse social envolvido, a satisfação no crédito trabalhista, e aí, senhores, existem, e a doutrina mais moderna defende que existe na execução trabalhista a existência do princípio da função social da execução trabalhista, ou seja, a execução trabalhista tem um fim social, tá? O processo trabalhista tem um fim social. Por quê? Primeiro, o credor ele é hipossuficiente, tá? Segundo, a verba é alimentar. Então, o processo tem que correr rápido. E terceiro, você tem um empregador que, se não for de certa forma punido, ele vai fazer isso com outro empregado, com outro empregado, com outro empregado. Então, às vezes, a execução trabalhista ela tem uma natureza mais pedagógica, às vezes, não, na minha opinião, sempre vai ter uma função social mais para o lado pedagógico. Primeiro, de se fazer a ideia de justiça, dando a execução, dando dinheiro para aquele que realmente precisa e foi lesado. Segundo, a função pedagógica de você ter uma correção dos atos praticados pelo empregador, uma forma de puni-lo e fazer com que ele não cometa essa mesma atitude com outros empregados e se torne um ciclo vicioso, enfim. Já que há, naturalmente, um poder econômico do empregador sobre o empregado. Então já é uma que chamamos de coação econômica. E a gente sabe que isso é bem verdade. Quem tem dinheiro praticamente força as pessoas a aceitarem certas situações, principalmente quando elas precisam. Então, senhores, o processo de trabalho, o credor, ele é o hipossuficiente. A verba é alimentar e tem que se atender isso, tá? É a função social. Na verdade, acaba cumprindo os próprios objetivos do direito do trabalho, tá? E aí, sim, os princípios da subsidiariedade, vou sair aqui da frente para não atrapalhar. O processo do trabalho permite que as regras do direito processual comum sejam aplicadas na execução trabalhista, sempre que houver lacuna na legislação processual, ou seja, compatibilidade entre a execução comum do processo comum, que é o processo civil, tá? E a execução trabalhista. E isso está descrito aí no artigo 769 da CLT, que diz quais são os requisitos para que eu possa aplicar, então, essa subsidiariedade, tá, no direito processual comum ao processo de trabalho. Mas tem que haver uma relação, tá? Tem que haver uma relação, tá? Aí, primeiro, nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual ao trabalho, exceto naquilo em que for o quê? Em que for incompatível com as regras do direito processual ao trabalho. Ou seja, na verdade nem existe na CLT um capítulo chamado Direito Processual ao Trabalho, ou Código Processual ao Trabalho. É tudo na CLT, mas claro que eu tenho que ter compatibilidade, eu não posso aplicar uma regra do CPC que encontre algo contrário na própria CLT. E claro, tem que ser omisso, ou seja, eu vou pela regra especial. Primeiro eu vou analisar se a CLT diz alguma coisa com relação a isso, tá? E aí, havendo omissão, eu vou para o CPC. Aí o segundo passo, eu tenho que ver se aquela regra do CPC ela não entra em choque com a própria CLT. Isso na fase de execução trabalhista. Tá? Princípio do impulso oficial. Esse aqui também é muito polêmico. Por quê? Alguns dizem e não gostam da palavra impulso oficial, porque o impulso oficial é quando o juiz toma a frente do processo, é quando o juiz toma a dianteira, ele assume alguns atos. E alguns, mas na verdade parte minoritária da doutrina,
acredita que isso pode haver ali uma suspeição do juiz, já que ele está tratando de atos, tá? Já que ele está tratando de atos processuais para favorecer uma das partes. E aí tem gente que alega até a suspeição do juiz para isso. Então, o artigo 878, ele traz a possibilidade do juiz do trabalho até iniciar e a promover atos executivos de ofício, mas tem algumas, tá? Algumas particularidades que a gente tem que atentar. Então, eu vou abrir aqui o 878 para vocês, para que a gente possa analisar. Tá aqui, ó. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou pelo presidente do tribunal, apenas nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado. Isso aí foi alteração da reforma trabalhista. Então, se as partes estiverem acompanhadas por seu advogado, o juiz não poderá ter esse impulso oficial. Então quer dizer que o princípio do impulso oficial foi mitigado com a reforma trabalhista? Foi, porque antigamente o juiz poderia simplesmente tocar o processo, empurrar e dar início ao processo de execução sem a necessidade das partes aparecerem. Só que agora é preciso que haja ali, tá, a ausência de um advogado. Se houver um advogado, o juiz não pode iniciar o processo de execução. Tem que aguardar o advogado da parte exequente. Tá? Ele fica, a reforma trabalhista mitigou um pouco essa possibilidade. Então, senhores, digamos assim, a observação que vocês terão que ter quando forem aplicar o princípio do impulso oficial do juiz. Tá? Se há advogado, não há aplicação desse princípio. E aí nós temos outra questão bem interessante, Ponte Miranda até nos traz isso aí, é aquelas senhores que a execução provisória é aquela que se procede e que se pende recurso, ou seja, eu posso proceder com a execução com ainda recurso para ser votado. Olha o artigo 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão um efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas, quando não há como reverter, etc., permitida a execução provisória até a penhora. Ou seja, o meu processo de execução ele vai caminhar normalmente, porque aqui o recurso não tem efeito suspensivo, salvo raríssimas exceções. O recurso não tem efeito suspensivo, a execução continua, só que ela para na penhora. Não vai penhorar e tirar o bem se o processo ainda não transitou julgado. Só que ela fica estacionada lá na penhora, esperando somente o julgamento do recurso. E uma vez que houver o julgamento do recurso, você já está praticamente com o pé na penhora. Você já fez todo o processo de execução. Olha o tempo que você ganhou. O recurso ele vai aqui em cima para ser julgado e a execução continua aqui embaixo e para na penhora. Quando o recurso for transitado, se for favorável ao executado, acaba-se a execução. Se for favorável ao exequente, penhora-se os bens, porque você já fez todo o processo de execução, você já fez a liquidação, os cálculos, a atualização, o executado já apresentou seus cálculos, se ele concorda ou não. Então isso é excelente, porque o processo ele caminha independente de haver ou não recurso ainda a ser julgado. Só que, claro, que ele para na penhora. Tá? E o artigo 899 da CLT, ele permite essa execução provisória, tá? E aí se exaure com a penhora. Acabou, parou bem ali. Tá? E essa expressão deve ser interpretada como garantia do juízo. Essa execução provisória é uma garantia do juízo, ou seja, já que o recurso está sendo julgado, vamos garantir logo um patrimônio ao exequente, porque se ele ganhar o recurso, pelo menos você já prendeu ali, você já reservou um patrimônio para satisfazer as obrigações. E aí o exequente fará o requerimento da execução provisória, ele faz, tá? Junta as cópias do processo, conforme o CPC, as regras do procedimento de execução do CPC, que a gente aplica. E aí, senhores, o requerimento de execução provisória inicia-se com as cópias do processo, e aí sai uma carta de sentença, que é o instrumento da execução, o título executivo judicial, e toda a execução provisória começa a seguir o seu rumo, o seu caminho. Dando continuidade, senhores, a gente fala da penhora em dinheiro na execução provisória,
tá? É algo que não é nato, surgiu com o tempo, os famosos bloqueios judiciais, e a jurisprudência do TST já se posicionou que é incabível a penhora de dinheiro e também o bloqueio de contas bancárias em se tratando de execução provisória. E aí ele fala do princípio da execução pelo meio menos oneroso executado. Inclusive ele cita a súmula 417 do próprio TST. E a CLT, senhores, ela também não fala nada a respeito da execução provisória da obrigação de fazer, né? Como seria o cumprimento da execução provisória na obrigação de fazer. Então, senhores, a obrigação de fazer também possa ser executada provisoriamente. E de outro lado, deve ser destacado que a CLT possibilita a execução de obrigação de fazer antes do trânsito julgado, tá? Conforme o artigo 659, que diz assim: compete exclusivamente aos presidentes das juntas, além das que lhe forem conferidas nesse título, e das decorrentes do seu cargo as seguintes atribuições. Aí ele cita 9 e 10. 9. Conceder medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada, que é aquela transferência de profissional para outro domicílio, e conceder medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem reintegrar o dirigente sindical. Então, são essas duas situações, tá? Que eu posso ter uma execução provisória até uma liminar. Quando, para evitar a mudança ou transferência de um domicílio de um empregado, porque existem situações em que o empregado não pode ser transferido, principalmente se ele for transferido para um local que dificulte ali as suas atividades, digamos assim, sindicais, né? Eu vou colocar ele para outro município e ele é líder sindical aqui, isso vai impossibilitar a representação dele. E também, um outro exemplo, é o conhecidíssimo afastamento do dirigente sindical, que tem estabilidade absoluta, e aí é afastado ou suspenso pelo empregador, ele na sua defesa, ele pode, ou então com uma reclamação trabalhista, pedir uma liminar e ser reintegrado, ou seja, seria uma forma de antecipar os efeitos de uma execução provisória. E aí, senhores, é possível uma audiência de conciliação na execução? Bom, nem a CLT, nem a Lei de 80, nem o CPC prevê a possibilidade de termos uma audiência de conciliação na execução, tá? E aí, senhores, mas a gente sabe que o direito processual trabalhista, ele é, por sua natureza, um direito que busca a conciliação, então nada proíbe a prática que já vem acontecendo em muitos TRTs. E tem tido os resultados satisfatórios, quando você tem ali um processo de execução tramitando e de repente o empregado e o empregador, o ex-empregado no caso, o empregador, resolvem entrar em acordo. Se for satisfeito o crédito, digamos, olha, não vou pagar de uma vez, mas vou pagar em 4, em 5, em 6, em 2, 3, e o exequente aceitar, desde que satisfaça, o exequente se dê por satisfeito daquela forma, é razoável, tá? Às vezes, o executado não tem como pagar em uma única parcela, não tem como pagar a dívida. Eu já fiz acordos em 60 vezes, é muito, mas é porque o empregador estava falido, não tinha mais nada. Ele era único, a empresa fechou, praticamente perdeu tudo. E o que ele conseguia pagar era com parte do que ele ganhava de bico todo mês. Era praticamente isso ou nada, porque era impossível outra forma de satisfazer o crédito trabalhista. Então, eu fiz na execução trabalhista já. Porque não se encontrou bens a penhora e o empregador, o ex-empregador disse, não, eu quero pagar, mas eu só posso pagar dessa forma. E assim se fez o acordo. Eu acredito que até hoje ele deve estar cumprindo, assim espero. Não me procurou até hoje, é porque deve estar tudo ok. Tá? Então, a audiência de conciliação em determinado processo na fase executiva tem que ser incorporada ao dia a dia das horas de trabalho. Tem que ser trazida conforme a seguinte emenda que eu vou apresentar para vocês. Vamos então analisar esta emenda. Execução, audiência de conciliação, faculdade do juiz, condutor da execução. Aí continua. A designação de audiência para a conciliação das partes na execução é facultada do juiz condutor do feito, porquanto a CLT prevê os momentos em que esta se faz obrigatória. Ademais, se há ânimos das partes em tal sentido, a falta de audiência conciliatória não inibe a avença, que poderá ser manifestada a qualquer tempo nos autos por simples petição. Tá? E aí nós temos da execução em face da mais falida e empresa em recuperação judicial.
Aí continua. A recuperação judicial é a ação judicial pela qual o devedor empresário, a sociedade empresária, busca sua reabilitação mediante a apresentação de um plano aos seus credores. A execução dos tributários, cuja aprovação na forma da lei redunda em favor legal concedido judicialmente e importa na assunção de diversos compromissos. Ou seja, quando se trata de empresa que está ali em recuperação judicial, é preciso se tomar alguns cuidados. Primeiro, eu vou poder ter prioridade dos débitos trabalhistas? Sim, eu continuo tendo prioridade dos débitos trabalhistas, mas fica-se limitado até 50 salários. Porque senão eu não vou conseguir satisfazer todos os credores, mas os débitos trabalhistas vêm primeiro. Os débitos em natureza alimentar, em uma pessoa, eles têm privilégio sobre, inclusive, o crédito tributário. E é muito interessante isso aqui. Então, na execução trabalhista de uma empresa em recuperação judicial, a prioridade são os créditos trabalhistas, como vocês estão vendo na ementa que eu estou deixando aí nas telas. Inclusive, súmula e tudo sobre a aplicação do artigo 186 e 187. O próprio CTN, quando fala de penhora de bens, etc., ele cita, tá? Ele cita ali os créditos trabalhistas como prioridade, tá? Sobre os créditos fiscais. Ou seja, é a rara possibilidade de você conseguir pegar um dinheiro antes do governo, né? Porque geralmente os tributos fiscais estão sempre com prioridade, aqui não, aqui se inverte essa situação, você tem aí uma inversão da situação. E aí a ementa continua, só que, senhores, vocês podem ler tranquilamente, a ementa continua simplesmente reforçando, tá? A leitura do CTN e reforçando também a primazia do crédito trabalhista sobre os demais. O crédito trabalhista prevalece sobre o fazendário, tá? Prevalece sobre o fazendário. E aí, senhores, da execução da obrigação de fazer e não fazer na justiça do trabalho. Bom, a obrigação de fazer encerra um ato que deve ser praticado pelo devedor. E a obrigação de não fazer encerra uma obrigação do devedor de se abster um ato, ou seja, de não fazer um ato, de não praticar aquele ato. Tá? No processo de trabalho, normalmente a gente tem ali obrigação de fazer, ou seja, reintegrar o funcionário, readmitir o funcionário, pagar, anotar CTPS, entregar as guias, sempre uma obrigação de fazer. Às vezes acumulada com algum valor, né? Dificilmente você tem na Justiça do Trabalho uma ação só de obrigação de fazer. Geralmente é sempre acumulada com alguma outra coisa. Sempre vem alguma outra coisa junto. Dificilmente você tem só obrigação de fazer. Tá? Mas, se houver, tipo, o empregador reteve a CTPS, então entregar a CTPS, ou então readmitir sem pagar os salários atrasados, você pode ter, mas é raro, são raras as possibilidades de ter uma ação somente e puramente de obrigação de fazer. Sempre as ações trabalhistas vão ter o pagamento de alguma verba. E aí, na prática, o juiz de trabalho, eles pedem o mandato para cumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer, dá um prazo para cumprimento, se não fizer, multa diária. Simplesmente muito parecido com o direito processual comum. Então fica fácil de entender. E aí acaba que nessa multa diária de cumprimento ou não cumprimento, no final das contas você tem aí o pagamento de um valor. Então por isso que é muito difícil você ter somente a obrigação de fazer, mas pode acontecer, tá? E aí, senhores, também é muito comum converter essas obrigações de fazer em indenizações, tá? Ou seja, às vezes você quer readmitir um empregado que ainda tem estabilidade, mas não é possível se reater os laços empregatícios, os vínculos empregatícios, porque não há mais possibilidade de relação calma e pacífica entre empregado e empregador. Então você pode converter aquela obrigação de readmitir o funcionário em uma obrigação pecuniária, em dinheiro, ou seja, converte a obrigação de fazer em uma indenização, tá? Aí tem um exemplo, é comum constar na sentença a obrigação para reintegrar o autor no período de estabilidade, sendo certo que se ela não for recomendável, ou se o prazo estabilizatório já estiver escoado, será convertida em indenização. Ou seja, a possibilidade de você ter uma obrigação de fazer convertida em uma indenização pecuniária, tá? E aí nós temos mais uma ementa para justamente você entender
do que nós estamos falando, sobre a impossibilidade de se fazer o cumprimento da obrigação. E aí, senhores, como não é possível, se converte em perdas e danos. Tá? Quando for impossível, se converte em perdas e danos. Tá? Parcelas sucessivas. É possível fazer execução de parcelas sucessivas? Sim, é possível. Tá? Ou seja, existia parcelas futuras, tá? Mas elas não estão sendo cumpridas, aí você faz a execução dessas parcelas futuras. O artigo 891, tá? Fala da execução de parcelas por tempo determinado, e o 892 da CLT fala de parcelas por tempo indeterminado. Então vamos lá para o 891 e para o 892. 891 diz: nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucedem, ou seja, não pagou uma, executa todo o resto. Artigo 892, tratando-se de prestações sucessivas por tempo determinado, geralmente são aquelas pensões alimentícias vitalícias por algum acidente grave no trabalho por culpa do empregador. A execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data da entrada da ação. E aí, claro, tem-se a obrigação de se continuar pagando, né? Então vejam que a própria CLT já disciplina isso aí para a gente. E aí, senhores, temos também a possibilidade de se fazer um protesto extrajudicial da sentença trabalhista não cumprida pela Lei de 97. Tá? Diz assim: protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida. Atualmente, muitos tribunais regionais de trabalho firmaram convênios com cartórios extrajudiciais para viabilizar o protesto da sentença trabalhista que não é cumprida. É uma forma aí de trazer uma coação legal, digamos assim, para que o credor, o devedor, pague suas obrigações, porque ele vai ficar protestado. Então, ele não consegue certas questões bancárias, empréstimos, enfim, fica com o nome sujo na praça. É o SPC dos empregadores. Então eles ficam protestados. Para tirar o nome do protesto ainda tem que pagar algumas custas e emolumentos, e é uma possibilidade da lei de 97. E aí chegamos na parte mais, digamos, crítica da execução, que é a penhora. Tá? E o que é a penhora? Penhora é um meio coercitivo pelo qual se vale o exequente para vencer a resistência do devedor inadimplente, a renitente e a implementação do comando judicial, ou seja, é tirar de maneira forçada a um bem do devedor para satisfazer uma obrigação que ele tem. E a penhora ela tem alguns efeitos interessantes. Vamos destacar aqui esses efeitos. O primeiro objetivo da penhora é justamente individualizar o bem, separar o bem, tá? Dizer, olha, esse patrimônio aqui agora vai ser revertido para o exequente, ou seja, vai ser a favor dele. Então você está dividindo, você está individualizando, você está separando, tá? E o segundo é garantir o juízo, tá? Ou seja, garantir ao processo que vai ter alguma coisa ali para você pagar em favor do exequente, que vai ter alguma coisa que você vai satisfazer. Você está garantindo que no final do processo de execução vai restar alguma coisa para pagar o débito do exequente. C. Outro efeito da penhora: gerar preferência ao credor. O credor que primeiramente obtiver a penhora tem preferência sobre os demais. Então, ele já pega a parte dele naquele patrimônio. E D. Privar o devedor da posse dos bens, ou seja, penhorado, ele não pode simplesmente aliená-los, ele não pode dá-los em garantia, não pode vendê-lo porque eles estão constritados, ou seja, estão marcados, não podem seguir adiante. Mais um efeito: tornar ineficaz em relação ao processo de alienação de bens constritados, ou seja, qualquer venda que ele faça, qualquer doação que ele faça, qualquer alienação que ele faça com aquele bem que está constritado, ou seja, está amarrado com a penhora, não vai ter seu efeito, não vai ser eficaz, porque simplesmente esse bem já está constritado, está restrito, está reservado. Então acaba que tem esse efeito também interessante. E aí, senhores, é preciso fazer a indicação, tá, dos bens. Então vamos para o artigo
882 da CLT e depois 835 do CPC. Está aqui. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito de quantia correspondente, atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação do seguro-garantia judicial ou nomeação de bens a penhora. E aí o próprio artigo 882, ele já faz menção ao artigo 835 do próprio CPC, que eu vou abrir aqui em uma nova guia para a gente já ir direto para ele. Tá? Aí o 835 fala aqui, por exemplo, da penhora. Aí tem a ordem, né? Então, vejam que a ordem da penhora, ela está no CPC e não na CLT. Claro que, em primeiro lugar, dinheiro. Depois, títulos da dívida pública. Depois, títulos e valores mobiliários com cotação no mercado. Veículos, bens imóveis, bens móveis, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas da sociedade. Eu posso penhorar. Percentual de faturamento, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos e outros direitos. Então, eu posso ter essa possibilidade de nomear esses bens seguindo a sequência do 835 do CPC, conforme o próprio artigo 882 da CLT. Mas existem aqueles que são considerados impenhoráveis, e esses bens impenhoráveis estão aqui no artigo 833. Então, vamos voltar, né? São impenhoráveis os bens inalienáveis, os declarados por ato voluntário, os móveis pertencentes a utilidades domésticas que guarnecem a residência, salvo de elevado valor, os vestuários, os vencimentos e subsídios e soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadorias e pensões, os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios e instrumentos de outros bens móveis úteis ao exercício da profissão do executado, o seguro de vida, os materiais necessários para obras em andamento, a pequena propriedade rural, os recursos públicos, a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários mínimos, se passar disso eu posso penhorar o excesso, os recursos públicos de fundo partidário, estão aqui, né, por conta do fundo partidário, da lei do fundo partidário, e os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra, porque senão a obra não continua sem esses bens. Tá? E aí vem a discussão. A impenhorabilidade do bem de família. E aí entra a Maria Helena Diniz discutindo se é possível ou não se penhorar o bem de família. O que é bem de família? É um prédio ou parcela de um patrimônio que os cônjuges ou entidade familiar destinam para abrigo e domicílio. Tá? E aí, senhores, já tem uma cláusula de ficar isento de execução por dívidas futuras. É do próprio Código Civil. E esse instituto, senhores, visa assegurar um lar para uma família, um bem, um patrimônio, para que colocá-los em abrigo, tá? Para que eles não possam perder esse abrigo, tá? Olhando de uma penhora, tá? Salvo, aí ela dá uma ressalva, os que proverem de impostos, o que na minha opinião não acho muito justo, tá? Já que o bem ele é impenhorável para uma situação, mas quando se trata de execução relativa a débitos do IPTU, é possível levar o bem em favor do Estado. Quer dizer, ele se torna alienável e penhorável. Mas é uma crítica pessoal, não sigo a visão de Maria Helena Diniz. Tá? Já até súmula até 364 do STJ. A impenhorabilidade do bem de família tem fundamento no princípio da humanização, da execução, da proteção da dignidade da pessoa humana, só que esses princípios não são considerados quando você está falando de débitos relativos a impostos territoriais, prediais territoriais urbanos, o famoso IPTU. Tá? E aí, senhores, atualmente a jurisprudência já vem se convergindo, ao contrário lá atrás do TST, mas já existe jurisprudências e decisões, tá, convergindo para se admitir a penhora de dinheiro, ainda que o executado tenha declinado outros bens à penhora, em razão da efetividade e da celeridade que são imprimidas pelo juiz de trabalho. Então temos já emendas, apesar do TST já estar mudando também seu entendimento com relação a isso, ele só não admite a penhora de bens na execução provisória, mas o que eu acho que possa talvez até ser uma questão de tempo, mas já existe jurisprudência admitindo a penhora em execuções
permanentes, tá? Não estou falando de execuções provisórias como no começo da aula, em que ainda pende julgamento de recurso. Agora eu estou falando de julgamentos, tá? Já está transitado em julgado, já estou executando o mesmo processo transitado em julgado. Então já existe jurisprudência, tá? Sobre a penhora em dinheiro, tá? Bloqueios judiciais de processos que já tenham transitado e julgado só estão na fase de execução, tá? Então temos essa ementa que você pode analisar, tá ali escrito: a coisa julgada é a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença. Então prestem bem atenção aqui, não estou falando de execução provisória, estou falando de execução de um processo já transitado e julgado, que aí sim se admite penhora em dinheiro, não é execução provisória. Tá? E aí continua considerando o caráter alimentado do crédito trabalhista, a celeridade que deve ser imprimida ao procedimento de execução do juiz de trabalho ou a requerimento do exequente determinar, providenciar para viabilizar a penhora do dinheiro, o famoso bloqueio judicial. Tá? E aí o Código de Processo Civil de 2015, né, a lei nova, já trouxe a possibilidade de se ter no artigo 854 a penhora online. Então vamos para o artigo 854, tá? Para tratarmos dessa tal penhora online. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Aí embaixo tem: no prazo de 24 horas, a contar da resposta do ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, que deverá ser cumprido pela instituição financeira. Ou seja, ele entra em contato com a instituição financeira e torna indisponível, ou seja, bloqueia, se torna indisponível os valores para que a pessoa simplesmente não esvazie as contas bancárias e aí acabe não satisfazendo os bens da pretensão do exequente. Substituição de penhora. O executado pode, no prazo de 10 dias, contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado. É simplesmente a aplicação do princípio do meio menos oneroso. Eu vou trocar o meio mais oneroso pelo menos oneroso, mas eu tenho que indicar, tá? Não é simplesmente falar. E o auto de penhora, ele segue as regras do 838 do CPC, tá? Aí vamos ao 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo que conterá a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita, os nomes do exequente e do executado, a descrição dos bens penhorados com suas características e a nomeação do depositário dos bens, se houver. Então, segue basicamente essas regras. Bom, senhores, espero que eu tenha esclarecido aí em rápidas e profundas, né, palavras sobre o processo de execução trabalhista, os seus princípios, por que ele difere e no que ele se assemelha ao procedimento comum, ao processo de execução no procedimento comum, tá? E que a gente possa ter a aplicação desses princípios todos em mente, todos esses princípios em mente, quando nós quisermos tratar sobre a execução, lembrando aí também, tá, dos conceitos e das regras relativas à penhora e a presença ou não de advogado, que poderá fazer diferença, principalmente com relação ao princípio do impulso oficial. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, podem mandar pelas vias que nós temos de comunicação, que a gente vai estar respondendo. A gente se vê até a nossa próxima aula.